Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme. Essa é a aula número 4 do curso de imóveis planejados em drywall aqui do canal Lucas em Filme. Para quem não viu, já tem no canal aí 3 aulas desse curso, tô pondo na tela aí os vídeos. É muito importante que você não perca nenhuma aula, as aulas têm conteúdo sequencial, então para quem não viu, dá uma olhada nas aulas anteriores. E como vocês sabem, o canal Lucas em Filme não tem ajuda nem apoio de empresas do segmento. Então eu peço a colaboração de todos aí, deixando um like no vídeo e marcando aí nos comentários a sua presença. Então é isso aí, pessoal. Tenha um bom curso e acompanha aí que vocês vão entender. Então vamos lá, pessoal. Nas aulas anteriores eu dei dicas importantes aí sobre fixação e sobre estrutura correta dos móveis planejados em drywall. E nessa aula 4 aqui eu vou falar uma questão muito importante, que é aí sobre como que a gente faz para dar força bruta para o nosso projeto de imobiliário, para que ele possa aí receber muita carga, muito peso. Eu comentei nas aulas anteriores aí esta questão com relação à fixação, com relação à estrutura dos perfis. Eu até citei lá que quanto mais força, quanto mais peso, você pode aumentar aí a quantidade de montantes verticais e também você pode aumentar aí a quantidade de montantes horizontais. Como por exemplo, nesse exemplo aqui dessa mesa básica, desse balcão básico aqui, eu coloquei um montante de cada lado. Mas eu também poderia ter colocado um montante aqui no meio. E no caso, quando a gente quer fazer um projeto de imóveis planejados com muita força bruta, com um projeto que possa colocar muito peso em cima, então a gente tem aí que usar uma coisa muito importante no drywall, que são os montantes duplos. Vocês estão vendo aqui uma peça de um montante. O montante duplo é quando a gente coloca um montante dentro do outro, mas tem o jeito certo de se fazer isso e eu vou explicar aqui nessa aula como que isso acontece, como que a gente faz esse processo e como é que a gente faz a aplicação do montante duplo no projeto. Eu tenho aqui do lado um exemplo de 2 perfis de montante de 48 milímetros, já um dentro do outro. Então vocês podem ver aí que foi colocado um montante dentro do outro e eu vou explicar agora como que acontece essa característica que foi a própria engenharia aí do drywall que inventou. Então tá aí, pessoal, vocês estão vendo aqui em cima da bancada um montante de 48 milímetros. O que eu vou falar agora no vídeo serve para qualquer tipo de montante, 48, 70 ou 90 milímetros. E para exemplo aqui eu vou usar 2 pedaços de montante de 48. Então vocês estão vendo aqui o pedaço de montante e aqui nós temos a parte de baixo, a alma e as 2 abas do montante com a dobra aqui. Olhando assim, parece que esses 2 lados aqui são iguais. Olhando aqui, para quem não sabe, a impressão que dá é que os 2 lados aqui são exatamente do mesmo tamanho, da mesma medida. Mas a engenharia de produto aí do drywall já fez essa peça pensando em a gente poder encaixar uma na outra para usar aí em situações de maior força bruta. Então, olhando atentamente, você vai notar que esse lado é menor que esse lado. E eu vou fazer a medição aí agora para mostrar para vocês. E você pode fazer a medição aí usando uma régua, e para fazer a demonstração aqui da diferença dos 2 lados, eu vou usar aqui um paquímetro. Então vamos fazer aqui a medição. Eu vou colocar o paquímetro aqui medindo o tamanho dessa aba. Então tá aí, esse lado aqui tá dando aí um pouquinho mais de 34 milímetros. Eu vou pôr na tela aí uma foto com mais definição, para você notar aí que o lado menor
da aba do montante tem aí aproximadamente uns 34 milímetros, como você está vendo aí na tela. E agora nós vamos medir o outro lado. Vou colocar aqui o paquímetro. E desse lado aí, conforme vocês estão vendo aí, vou colocar também uma foto aí para ficar mais claro. Esse outro lado aqui, que é um pouco maior, ele está dando aí aproximadamente 36 milímetros. Ou seja, nós temos aqui uma diferença de uma aba para outra, aí praticamente uns 2 milímetros de diferença, uma sendo maior que a outra. E é exatamente esse recurso que eu mostrei aí, criado aí pela engenharia de produto do drywall, dos perfis, que torna possível a gente ter aí montantes duplos, montantes encaixados um dentro do outro, porque através dessa diferença de um lado e do outro, a gente consegue inverter a posição das peças e fazer com que as duas peças se encaixem perfeitamente. Esse recurso ele foi criado pela engenharia aí do drywall para atender aí situações na qual a gente precisa ter mais força bruta com relação aos perfis, como por exemplo, a gente usar montantes duplos em batentes de portas muito pesadas, usar montantes duplos em janelas, em lugares que a gente vai precisar um esforço maior dos perfis. E com o desenvolvimento aí dos móveis planejados em drywall, esse recurso se tornou bastante útil, porque quando a gente quer fazer um móvel planejado aí, que precisa ter mais força bruta, que vai receber mais carga, a gente também pode usar essa técnica dos montantes duplos. Então vamos ver aí agora como é que encaixa um montante no outro. Então tá aí, pessoal, quando você for fazer o encaixe de um montante com o outro, é muito importante aí que os montantes estejam bem alinhados, perfeitos, e você usa um alicate universal aí para desentortar aqui essas pontas, se elas estiverem dobradas, porque se essa pontinha estiver torta ou dobrada, ela vai dar problema no encaixe aqui. Então tem que checar aí todas essas pontas, usar montantes bem alinhados, e aí a gente pode fazer o encaixe aí simplesmente colocando um dentro do outro, casando aí menor com maior, maior com menor. E não basta colocar um dentro do outro assim. A gente coloca um dentro do outro, mas eles não estão encaixados desta forma. Para terminar o encaixe é preciso fazer o clique. É preciso pressionar aqui para que a parte aqui entre aqui e forme praticamente um bloco só. Então, como vocês estão vendo aí, eu encaixei aqui, mas aqui ainda não está encaixado. Então nós temos que apertar aí para fazer todo o encaixe. E dessa forma eles estão aí perfeitamente encaixados, formando aí praticamente um bloco só. E do momento que você faz aí o encaixe, você já percebe aí o aumento de força bruta incrível. E os montantes estão apenas encaixados, eu ainda nem fiz a fixação. Então tá aí, pessoal, essa é a forma certa de se encaixar os montantes duplos. E estando os montantes aí na forma dupla, para a gente melhorar aí a força dele e deixar ele mais travado, a gente pode fazer aí a fixação das laterais com o parafuso metal-metal. Então vamos fazer uma demonstração aí. Você pode colocar aí um parafuso metal-metal a cada 60 em toda a linha do perfil, dos dois lados, para deixar ele bem travado, bem firme. E depois você pode até conferir se o parafuso aí pegou as duas chapas, porque lembre-se que na lateral esse perfil montado está com 2 níveis de chapa. E outra dica muito importante é que depois que você montou os montantes duplos, desmontar pode ser aí uma operação difícil, porque eles ficam muito bem encaixados, então é chato ter que desmontar. Então se você montou a sua peça
e ela ficou maior do que deveria e você precisa cortar um pouco, nesse caso aqui você não vai usar a tesoura de perfil para drywall. Você pode cortar aqui o montante duplo com uma serra policorte elétrica para te facilitar a vida aí, porque às vezes desmontar isso aqui pode ser trabalhoso. E trazendo o conceito de montantes duplos para o nosso exemplo modelo aqui do Estúdio Escola, eu já fiz a substituição. Eu tirei os montantes simples que tinha nessa bancada básica e já instalei aqui de um lado montantes duplos, porque nós vamos fazer um teste agora aqui. Então eu coloquei aqui já na medida exata montantes duplos, um encaixado dentro do outro. Perceba aí que eu coloquei o parafuso metal-metal, um próximo aqui a 15 centímetros, depois a 60 centímetros. Você pode colocar em cima e embaixo, se você quiser que essa peça fique bem rígida, bem travada. E aqui no encaixe com a guia, o mesmo procedimento. O montante duplo entra na guia e aqui eu coloquei um parafuso metal-metal para fixar a guia no montante, em cima e embaixo. E com relação a esse outro lado aqui, eu também vou colocar a mesma coisa, montantes duplos para vencer o vão livre. E a peça já está montada, só que eu montei aqui uma peça inteira com barras de 3 metros. Já calculei aqui, já fiz a fixação dos parafusos metal-metal e agora eu vou cortar o meu perfil. É aquela dica que eu falei anteriormente, como eu já montei antes o perfil, então agora eu vou cortar ele com a serra policorte elétrica. Pronto, pessoal, como vocês viram aí de maneira fácil e prática, eu fiz a instalação de montantes duplos na horizontal aqui no modelo de móvel planejado básico do Estúdio Escola. Vocês acompanharam aí o encaixe dos montantes duplos, a fixação lateral com parafuso metal-metal e o encaixe da peça dupla na guia da parede e também a fixação aqui da guia na peça dupla com parafuso metal-metal em cima e embaixo, em todos os 4 pontos aí. Então nós aumentamos muito a força bruta desse mobiliário, porque agora temos montantes duplos na horizontal. E nós vamos fazer um teste de carga aí para provar que o sistema é bem resistente, é bem forte. Nós vamos colocar em cima dessa bancada 80 quilos. Acompanha aí. E para fazer o teste de carga pesada aí, de esforço com carga, nós vamos usar aqui 4 sacos de material de construção. Cada saco tem 20 kg. A estrutura é a mesma aí que foi montada, uma estrutura até simples para esse teste, mas esse teste aqui é só para mostrar aí o poder de força bruta dos mobiliários em drywall. Então nós temos aqui os montantes duplos e eu apenas coloquei uma chapa drywall aqui em cima para segurar os sacos de construção. Então essa chapa aqui ela tá solta, que é só para colocar o peso em cima. Eu vou usar 4 sacos aí de 20 kg cada. Eu tenho 2 sacos de areia aqui, ó, areia 20 quilos, e lá eu tenho 2 sacos de pedra brita que também tem 20 quilos cada saco. Então nós temos aí 80 quilos para colocar em cima da bancada modelo aqui do Estúdio Escola.
E tá aí, pessoal, vocês estão vendo aí, sob a bancada modelo, 80 quilos de material apoiados em montantes duplos aqui, presos aqui nesses montantes laterais. 80 quilos, e vocês percebam aí que a estrutura ficou completamente rígida, ela não teve nenhum esforço aí para suportar esses 80 quilos. Lembrando aí que isso é praticamente o peso de uma pessoa grande. 80 quilos aí é o tamanho de um adulto bem forte aí. Então essa é a prova aí de que os mobiliários drywall são muito resistentes. E no caso aqui, esse é um teste exagerado. Eu estou exagerando aqui para provar a força bruta dos móveis planejados em drywall. Porque no caso aqui, se fosse mesmo um projeto de verdade, para suportar 80 quilos ou até mais, eu colocaria até montantes de 70 aqui na horizontal. Poderia colocar mais um montante aqui no meio para garantir mesmo muita força bruta, e poderia colocar até mais um montante duplo aqui no meio. Então esse é um teste exagerado, em função aqui que nas laterais eu tenho apenas montantes de 48 simples. São montantes aí simples, e aqui eu tenho montantes duplos apenas nas extremidades. Então é um teste bem exagerado aí, mas prova que os móveis planejados em drywall têm muita força bruta. E agora chegou aí a hora da dica bônus, a dica aí para quem acompanha a aula até o final. Eu até quero aproveitar e agradecer aí o pessoal que está assistindo às aulas, o pessoal que está indo até o final, colocando aí a presença nos comentários, provando aí que assistiu a aula até o final, colocando aí a frase da hashtag. E agora chegou a hora da dica bônus sobre esse tema mesmo, sobre carga pesada. E é uma dica bônus aí bem simples, bem rápida, que eu vou apenas falar, mas é uma coisa que todo mundo pode fazer aí. Que no caso, se você me perguntar, mas dá para colocar mais peso aqui? Se eu quiser dobrar, se eu quiser colocar 160 quilos aqui em cima, eu posso? Sim, você pode. É como eu disse lá na aula 1, quando eu falei sobre os princípios básicos dos móveis planejados. Os móveis planejados em drywall, eles são intuitivos. Então no caso aqui, se eu quiser colocar 160 quilos aqui em cima, se o meu projeto pede essa força toda, eu tô com um vão livre aqui de 1,85 m. Então se eu quisesse dobrar a carga aqui em cima, bastava que eu fizesse uma coluna aqui no meio. Se eu fizer uma coluna aqui no meio, eu posso dobrar a carga de cima. Então o mobiliário drywall, ele é intuitivo. E também segue aí o padrão de design, porque no caso, se você quer uma bancada em vão livre, então daí ela vai ter aí um limite de carga. Mas se você não está preocupado com o design, se você só está preocupado com a carga, você pode aí criar colunas no meio. Aí você torna essa estrutura absurdamente forte, podendo colocar aí quanto peso você quiser, sempre de uma forma intuitiva. Você tem que bolar o projeto aí, tendo certeza que ele vai suportar aquilo que foi destinado. Então, para quem acompanhou a aula aí até o final e pegou essa dica bônus, coloque aí nos comentários hashtag carga no drywall, para eu saber aí quem que acompanhou a aula até o final. E é isso aí, pessoal, eu quero agradecer aí a audiência que está tendo os vídeos. Muito obrigado aí pela presença de todos. Essa foi a 4ª aula. Foi uma aula muito importante, porque essa questão dos montantes duplos aqui é muito útil para quem quer se tornar um profissional dos móveis planejados em drywall. Então eu espero ter ajudado com mais uma aula. Obrigado à presença de todos, até a próxima aula. Fique com Deus, um forte abraço.